falar e vamos começar com o nosso Campeonato Brasileiro. Tivemos aí o principal jogo da rodada, na minha opinião, né? São Paulo e Flamengo. Que, infelizmente, a Nádia já está rindo aqui da minha face, como ela costuma fazer todos os dias, porque o nosso Tricas perdeu, né? Tropeçou novamente. É novidade aí, né? Nath, foi um 2-0 aí, com certa facilidade, né, do Flamengo. 2-0 com gols de Lázaro e Gabigol no sábado, no Morumbi. Foi o 6º jogo que o São Paulo não ganha nesse Campeonato Brasileiro, tá se aproximando perigosamente da zona de rebaixamento, enquanto o Fla só sobe. O Flamengo só sobe. Quinta vitória consecutiva, né? Gols aí de, já falei, né? Lázaro e Gabigol. E o Flamengo. Acréscimos ainda, né? Sim. O São Paulo já estava ali na doida, já colocando ali todo mundo pra frente, vamos tentar fazer alguma coisa, né? Mas com aquela organização. Como é que eu posso dizer? Que não é nada organizada e aconteceu isso, né? Gabigol fez gol com direito àquela zoada que ele deu no Reinaldo, né? Vocês vão lembrar, teve um jogo aí do São Paulo contra o Flamengo que o São Paulo goleou, bons tempos. O Reinaldo fez o gol e deu uma corridinha, né? E o Gabigol, debochado como ele resolveu também aproveitar para dar o troco, né? Porque o Gabigol não esquece, né? Eu gosto disso, eu gosto do jogador que não esquece. Exatamente. Achei bem canceriano. Eu não sei se o Gabigol é canceriano, mas se ele for, faz total sentido ele ser bem rancoroso. Leonino. Que tem cara também. Tem raiva também? Tem a ver? Então, Nath, eu queria que você falasse, né? Porque, assim, é difícil, porque os dois times começaram com os times mistos, né? Mistura ali de time reserva com time misto. Já pensando nos confrontos aí do meio de semana, né? O Flamengo enfrenta o Corinthians pela Libertadores, o São Paulo enfrenta o Ceará pela Sul-Americana. Então, os dois técnicos ali pensando, né, nesses confrontos que... O Flamengo um pouquinho mais definido, né, gol de 2-0 o Corinthians, São Paulo gol de 1-0 só, então tá um pouco mais indefinido. Já pensando para esses confrontos, entraram aí para esse confronto do Campeonato Brasileiro com os times mistos. Só que o time misto do Flamengo tem Vidal e Cebolinha. Enquanto o time misto do São Paulo, a gente não... te amo. Fica aqui enquanto o time misto do São Paulo não tem muita coisa assim, tem Marcos Guilherme, sei lá. Então, Nath, eu queria que você falasse dessa diferença entre os dois times hoje, sobre as perspectivas do São Paulo perigosamente se aproximando aí da zona de rebaixamento e sobre o Flamengo, né, que só sobe nesse Campeonato Brasileiro e vem firme aí também, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Copa do Brasil um pouquinho mais perigosa a situação, né, porque foi 0-0 no Maracanã, no Atlético Paranaense. Então, Nath, esse é o seu momento. Tente se controlar, tá, na hora de você falar pelo Flamengo, né, vamos tentar ser profissional aqui, por favor. Não chore, gente, você me tá pouco Eu tô um pouco chateado com isso, por isso mas... que a câmera vai mudar um pouco, pra ele não ser visto flagrante. Vamos lá. Eu acho que é engraçado a gente lembrar, né, que em alguns programas a gente estava falando aqui justamente sobre a má fase do Flamengo. Eu estava aqui aos prantos, chateadíssima, desesperada. E hoje vê essa reviravolta do Flamengo, né? Vários reforços vindo aí. Além dos que já estão, como você falou, Vidal, Cebolinha, agora vem mais 2 reforços que acho que vão agregar ainda mais. O Dorival está sabendo controlar bem as substituições, os elencos alternativos aí. E era até uma coisa que a gente tem que questionar, né? Os dois times, tanto São Paulo quanto Flamengo, estão ainda na Copa do Brasil, além do Brasileiro, e em competições continentais, né? Flamengo na Libertadores e São Paulo na Sul-Americana. Então... será que a culpa é do calendário mesmo? O calendário está muito apertado, os técnicos não estão sabendo... Quer dizer, o Rogério Ceni não está sabendo lidar com tudo isso. Ele já falou que a prioridade do São Paulo são as Copas, né? Mas Brasileirão a gente sabe que é um fator importante, querendo ou não, para todos os times brasileiros. Total. E assim, você citou aí, né, porque a gente tem a matéria, né, produção, ali sem ser essa matéria do jogo aí, do resultado do jogo, a gente tem a matéria do Rogério falando, isso que a Nath acabou de citar aqui pra gente, que foi uma declaração pós-jogo, né, do Rogério depois do jogo do Flamengo ali, tentando juntar os cacos do que tinha acontecido. E acho que o Rogério meio que sabendo, né, que esse time do Flamengo hoje em dia não dá, esse time do São Paulo hoje em dia não dá para encarar esse time do Flamengo. Obviamente, né, tem a questão do calendário, né, o São Paulo tá nessa maratona aí, tentando permanecer vivo nas competições, nas Copas, né, que ainda permanece aí no calendário do São Paulo, e tentando fazer o que dá no Campeonato Brasileiro, né? O começo foi até surpreendente do São Paulo. O São Paulo estava mais saudável também, né? Ali nas primeiras rodadas do Brasileiro e tal, ali metade do primeiro turno, talvez, conseguindo até frequentar o G4, né? Depois o G6 e agora aí na metade da tabela, né? Então o Rogério meio que admitindo isso, essa dificuldade, né? Com um elenco enxuto, de encarar as 3 frentes que o São Paulo tá, né? Meio que abandonando já, ele citou realmente que vai priorizar as Copas, eu acho que tem que priorizar as Copas mesmo, mas pelo futebol que o São Paulo tá jogando, pelos desfalques, assim, por tudo que o time tem
vem apresentando, vai ser muito difícil fazer alguma coisa, né? Obviamente, né? Copa é mata-mata e tal, você ali consegue, joga às vezes por uma bola ou outra, se defende bem, você vai avançando. Mas não é o futebol que a torcida do São Paulo quer ver. Enquanto isso, o Flamengo, né, com muito mais investimento, assim, um elenco muito mais de qualidade, né, sabendo dosar ali base com contratações, os titulares, os veteranos e tal. Flamengo realmente entrando nos eixos com essa era Dorival, né? Vamos falar aqui das campanhas dos times. O Flamengo hoje em dia está em quinto colocado, né? Isso. No Campeonato Brasileiro. 36 pontos. São 36 pontos, 11 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. O São Paulo é um negócio meio incrível, assim, né? São Paulo está em 11º, 26 pontos, né? 10 pontos a menos que o Flamengo. 5 vitórias apenas, né? Em 21 jogos, 11 empates, Nath. 11 empates e 5 derrotas, assim. São Paulo perdeu pouco, né? 5 derrotas só. Perdeu até menos que o Flamengo, né? 5 derrotas contra 7 derrotas. Mas são 11 empates, né? Assim, num campeonato de pontos corridos isso é muito perigoso, porque você fala, o time não tá perdendo, assim. O São Paulo até chegou a animar um pouco a torcida, porque, né, tava sólido, tava com espírito brigador, algo que a gente não tinha visto no São Paulo durante vários anos. Mas aí esses empates aí somando, você deixando de somar pontos, os 3 pontos, né? Fazendo um pontinho ali, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Você vai caindo na tabela, como o São Paulo tá fazendo, sim, e ficando próximo da zona de rebaixamento, né? São 26 pontos. O primeiro time na zona de rebaixamento hoje é o Fortaleza, com 21. Então são só 5 pontos aí para um turno inteiro, né? Com o São Paulo ainda brigando pelas essas Copas, aí tirando a atenção do brasileiro, né? Então o São Paulo precisa ganhar, Nath. Sim, e é importante também isso que você falou do Flamengo, porque além dos reforços que estão vindo de fora, né, do Flamengo, o Flamengo está contando muito com a base. Vitor Hugo aí brilhando, Lázaro também, que foi um dos autores do gol, é cria do Flamengo. Então é importante ver isso também como a base traz frutos para o futebol brasileiro e a gente tem que deixar esses meninos jogarem. Com certeza. Bom, esse foi nossos comentários aí de São Paulo e Flamengo, né? O Flamengo aí subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, mas talvez não adiante tanto essa subida do Flamengo, porque o Palmeiras... Não, mas são fatos, tô trazendo os fatos aqui pro povo brasileiro que tá nos assistindo aí. Porque essa subida, mesmo com a campanha excelente que o Flamengo tá fazendo, o Fluminense também ganhando pra caramba, numa sequência de vitórias, mas talvez isso não adiante para esses clubes que estão querendo virar candidatos ao título, porque o Palmeiras, né, o nosso próximo assunto aqui, não para de vencer.